Os nossos dias têm sido dias difíceis, né? Ou não? Pode falar, pode admitir, não tem nenhum problema. Acho que não tem nenhum de nós aqui que pode dizer que não tem vivido momentos de pressão, momentos de angústia, ansiedade. E é justamente por isso que a gente resolveu tratar desse tema ao longo das próximas semanas. Conversas com Deus. Porque se tem algo que pode nos transformar e nos dar uma nova perspectiva da vida, se chama oração. Mas é algo tão simples, que a gente diz que é tão importante, mas que a gente tem tanta dificuldade de fazer. É algo tão simples, que nós dizemos que é tão importante, mas que nós temos muita dificuldade de fazer. A gente tem uma séria dificuldade de pararmos e ficarmos quietos. A gente não consegue ficar numa sala como essa, por exemplo, parado por 50 minutos, sem levantar para pegar um café, para pegar um chá, vocês já perceberam? A gente vai dando uma hora que a gente quer levantar, a gente quer sair. Quanto mais se a gente consegue parar em casa e orar. Mas orar de maneira que a oração seja uma conversa com Deus. Não aquela conversa que a gente começa a conversa e a gente abandona a conversa no meio da conversa. Eu sei que nunca ninguém fez isso aqui, nenhum casal nunca teve esse problema. Né? Você começar a conversar, de repente um fala assim, não, então deixa aqui, depois a gente conversa, você que sabe. Eu não quero falar sobre isso agora, mas parece que com Deus a gente tem a mania de começar a conversa e no meio da conversa a gente abandona e sai fora, e pior, depois a gente sai dizendo que Deus não fala com a gente, e depois a gente sai dizendo que Deus não respondeu a nossa oração, que a gente não ouviu a voz de Deus. Talvez seja porque nós não tivemos uma conversa com Deus, tivemos só um monólogo com Ele. Justamente por causa das aflições, das pressões que a gente tem enfrentado, nós temos começado essa série, e a gente tem insistido no ponto que, quando nós oramos, nós somos transformados por Deus. Quando nós oramos, nós somos lembrados de quão grande Deus é, e isso deveria de alguma forma dissipar a nossa ansiedade. A gente descansar em Deus e saber que Deus é poderoso, que Deus é grande. Quando a gente ora, nós somos levados a confessar os nossos erros mais ocultos, e nós conversamos sobre isso semana passada. Até agora a gente já aprendeu a orarmos confessando os nossos erros, nós já aprendemos a oração mais sucinta. Quando a gente ora, a gente é capaz de chegar diante de Deus e abrir o nosso coração, ir um pouco além. Quando a gente ora, nós somos convidados a falar sobre os nossos anseios e as nossas preocupações diante de Deus. Mas se você não tem experimentado isso, é talvez porque você tem aquele costume de chegar diante de Deus com uma lista de pedidos, e você blá 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 e tchau. Ao invés de chegar e compartilhar com Deus os teus anseios, as tuas preocupações. Quando a gente ora, nós somos transformados pela consciência de que Deus nos ama. E se Ele nos ama, mesmo que as situações estejam complicadas, isso não muda o fato de que Ele nos ama. Mas nós temos que ter essa consciência diante de situações complicadas. Eu estou tentando há 3, 4 meses já, deixa eu ver, junho, julho, agosto, setembro, outubro, há 4 meses consolar minha irmã pela perda do filho de 19 anos, que não é fácil. Você perder um menino de 19 anos da noite para o dia, sem saber que ele tinha um aneurisma, de repente, de domingo para segunda, passou mal, foi para o hospital, morreu na segunda de manhã. Como que eu explico para minha irmã? Como é que eu convenço ela de que Deus não usou disso como um castigo, ou não usou disso como uma retaliação contra ela? Se ela não orar, se nós não orarmos em momentos assim, a gente jamais vai ser capaz de perceber que Deus nos ama, mesmo em momentos tão delicados como esses que a gente vive. E ter consciência do amor de Deus não quer dizer que a gente não sente a dor. Pelo contrário, a gente sente a dor, mas a gente é consolado, a gente se conforma, a gente compreende, a gente não se desespera.
Quando a gente ora, a gente é agraciado com conhecer mais de Deus e conhecer um pouco mais de nós mesmos. Sabe, eu acho que quando a gente leva a sério esse negócio da oração, a gente começa a ter pensamentos diferentes, a gente começa a ter percepções diferentes da vida, a gente começa a perceber algumas coisas em nós mesmos que Deus vai revelando, que Deus vai adentrando a nossa vida e começa a vasculhar o nosso coração, o nosso interior, sem a gente perceber. Mas quando a gente percebe, a gente já está desnudado diante dele, a gente já está aberto diante dele. Mas Fernando, eu não tenho experimentado isso. Você tem orado? Você tem gastado tempo de oração? Você tem gastado tempo orando, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim? Olha só, nessas últimas 2 semanas a gente aprendeu justamente isso. Na primeira semana a gente aprendeu como orar de maneira simples e objetiva. Se você não tem muito o que dizer, se você não sabe muito como dizer, então diga: Deus, tem misericórdia de mim, que nem o cego Bartimeu. Tenha consciência de quem você é, de quão necessitado você é, e diga: Deus, tenha misericórdia de mim. Se assenta no seu sofá na madrugada e diga: Jesus, tem misericórdia de mim. E fique ali por meia hora dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim. E você vai experimentar algo diferente. Essa é a oração daquele que não sabe como orar. Então a oração mais adequada, mais profunda é essa: tem misericórdia de mim. Semana passada a gente falou sobre conversas com Deus sobre erro e culpa, e essa necessidade que nós temos de semanalmente, diariamente, conversar com Deus sobre os nossos pecados, sobre os nossos equívocos, para que a gente não se perca ao longo do caminho, para que a gente não se perca achando que nós não temos que seguir princípio nenhum, que a gente não tem que seguir nenhum tipo de conceitos divinos na nossa vida. Tem que ser um exercício constante, chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu tenho feito isso, Deus, isso tem emperrado a minha vida, Deus, eu tenho tomado decisões num caminho perigoso, Deus, eu estou refém, Deus, de algo que não é da tua vontade. Porque se você não fizer isso, aos poucos o seu coração vai endurecendo e você perde a capacidade de perceber que você precisa de Deus. Você começa a achar que você é suficiente, que você banca a sua própria existência. Então, diante das dificuldades que a gente vive, nós precisamos levar a sério essa questão da oração, porque o relacionamento com Deus é o que nos alimenta, é o que irriga a nossa alma, é o que nos anima, é o que nos renova de maneira misteriosa. De maneira misteriosa, a oração, ela produz em nós algo que nós não podemos produzir por nós mesmos. É por isso que nós precisamos ter conversas com Deus. E sabe, hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a oração feita pelo profeta Abacuque. Você já tinha ouvido falar desse cara? Você sabia que tinha um profeta na Bíblia chamado Abacuque? Agora, eu faço uma aposta aqui, eu duvido quem consegue achar o livro do profeta Abacuque sem olhar no índice em menos de 10 segundos. Porque você não vai conseguir. Eu não consigo. O livro do profeta Abacuque, depois, se você quiser abrir na sua Bíblia, ele fica bem lá no meio, tem um grupinho de profetas pequenininhos lá, que tem uns livros de 4, 5 capítulos, 2 capítulos, e o profeta Abacuque, ele está lá no meio. Ele vem, se você pegar o livro do profeta Daniel, que está mais ou menos no meio da Bíblia, você vai encontrar o livro do profeta Daniel, depois você vai encontrar Oséias, depois você vai encontrar Joel, depois de Joel você vai encontrar o Amós, mas o profeta Abacuque, ele fica lá no meio, depois do profeta Naum. E olha, a gente não conhece muito sobre o profeta Abacuque, mas a gente sabe de uma coisa: ele viveu entre 612 e 588 a.C., e o Abacuque, ele presenciou uma época de avivamento espiritual, na época do rei Josias, muito grande. Ele viu uma época onde o povo vivia um para servir o outro, para servir a Deus, onde os valores de Deus estavam sendo nítidos na nação. Mas, gradativamente, aquela geração do profeta Abacuque começou a caminhar para longe daquilo que Deus queria. A nação de Israel começou a se envolver com idolatria e começou a achar que, por exemplo, o Deus Criador, o Deus único, já não era mais suficiente para eles. Então eles começaram a pegar os deuses dos outros povos e começaram a trazer para dentro das suas fronteiras, como se Deus não fosse capaz de cuidar deles.
Aos poucos, a nação de Israel, que era da geração de Abacuque, começou a ficar insensível para com os princípios e valores de Deus, principalmente na questão da imoralidade sexual. O negócio começou a ficar muito complicado naquela sociedade. E aquela sociedade começa também a viver uma injustiça social crônica no meio do seu povo. É gente precisando de ajuda, é gente doente, é gente que está sendo injustiçado, gente que está sendo esquecido, são órfãos, são viúvas pelos cantos. E Abacuque percebe isso, ele começa a ficar apavorado com essa situação. E sabe, eu acho que isso não é muito diferente da nossa realidade. Quando a gente olha para a sociedade brasileira, por exemplo, os deuses, a idolatria na sociedade brasileira, ela tem outros nomes, sabiam? Porque a gente pensa, a gente cresce achando que idolatria tem a ver só com imagens, com você se prostrar diante de um ídolo, mas eu preciso dizer para você hoje à noite que não é só isso. E na nossa cultura, a idolatria tem nomes como dinheiro, por exemplo. Pessoas que estão mudando a sua agenda, estão mudando os seus valores por causa de dinheiro. A beleza física é um Deus do nosso tempo. Não estou falando que saúde seja, mas beleza física é algo que as pessoas estão perseguindo como um Deus, estão ficando reféns disso. Estão deixando de ter filhos, por exemplo, para não estragar o corpo. Estão deixando de comer direito, de se socializar com as pessoas por causa do corpo. Sucesso profissional é um Deus do nosso tempo. Pessoas que deixam suas famílias de lado, deixam seus filhos crescerem sem pai e sem mãe por causa do sucesso profissional. Titulação acadêmica, poder, enfim, muita coisa no nosso tempo tem a ver com idolatria. Eu acho que nós não somos muito diferentes daquela geração de Abacuque, que começou gradativamente a migrar o seu coração de Deus para confiar em outras coisas que eles achavam que podia realmente resolver a vida deles. E a insensibilidade para com os princípios e valores de Deus. Vocês têm percebido na mídia? Você vai assistir uma novela, você vai assistir um filme, você vai assistir um seriado, até nos jornais, as reportagens, você consegue perceber como que alguns valores estranhos vão sendo colocados na nossa cabeça. A questão do aborto, a questão da homossexualidade, a questão da identidade de gênero, que hoje existe um movimento muito forte para que se exclua o ser masculino da sociedade, para que todos fiquem um ser só, um ser neutro. Existem algumas teorias dizendo que nós somos um só, nós não somos dois. Nós não somos homem e mulher, nós somos um ser, e o que nós temos como diferença biológica são simplesmente resquícios da evolução. Negócio meio estranho. Quando você vê os valores morais da nossa sociedade, a corrupção tomando conta do nosso governo, mas da nossa vida também diária, não é muito diferente do que aquilo que o povo de Israel experimentou naquela época. Quando você vê, por exemplo, injustiça social no nosso país, fruto do quê? Dos escândalos que a gente tem acompanhado dia a dia. Gente que pega dinheiro da saúde, da educação, gente que pega dinheiro que não é dele para poder usar em seu próprio benefício. Isso te causa desespero, irmão? Isso te causa um nó na garganta? Porque se não te causa um nó na garganta, quando você olha para isso, tem alguma coisa errada. Você não está percebendo algo que está acontecendo que vai te engolir em algum momento. Na época de Israel, Abacuque começou a ver a sua geração gradativamente, por exemplo, a justiça sendo um benefício dos ricos e poderosos, onde aquele que tinha mais tinha os benefícios da justiça. Será que isso acontece hoje? Porque quando existe justiça social na sociedade, as camadas mais baixas é que sofrem. Abacuque está percebendo isso. E quando Abacuque vai falar com Deus, ele tem algo entalado aqui na garganta dele, que ele precisa conversar com Deus. E essa é a oração que a gente vai ver dele hoje. O livro de Abacuque, ele tem 3 capítulos, a gente não vai ler os 3 capítulos, eu vou me concentrar na oração final de Abacuque, mas o livro final é uma conversa franca com Deus. Abacuque tem uma queixa com Deus. E olha, se prepara para você não cair da cadeira com a maneira como Abacuque
fala com Deus. Abacuque capítulo 1, mostra Abacuque olhando para Deus dizendo assim: Deus, até quando, Senhor? Até quando clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade, Deus? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado, e por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Abacuque tem uma queixa com Deus e está dizendo: Deus, é o seguinte, você não fez as coisas que devia fazer, Deus, até quando? A gente vai ver essa bagunça, e olha, Deus, por você não ter feito nenhuma intervenção ainda, as coisas estão ficando piores. Você teria coragem de falar assim com Deus? Você teria coragem de olhar para Deus e dizer para Deus: Deus, até quando eu vou ficar aqui falando e você fingindo que não está me ouvindo? Sabe, eu acho que a gente às vezes quando vai orar, a gente sempre é movido por uma queixa. Na maioria das vezes nós temos uma queixa para fazer para Deus. Oh Deus, até quando eu vou ficar nesse sofrimento? Deus, até quando eu vou ter que encarar aquele fulano? Até quando meu casamento vai ficar nessa pindaíba, nessa lamaçal que está? Deus, até quando eu vou ficar com essa enfermidade? A gente normalmente é movido a orar quando nós estamos com uma queixa, com um problema, para poder chegar e desabafar diante de Deus. E justamente por parecer que Deus não está fazendo nada, é que a gente acha que Ele não sabe o que fazer. Justamente por parecer que Ele não está respondendo, a gente acha que Ele não sabe o que fazer, então a gente tem a solução do nosso problema. Mas olha só, Abacuque fala isso com Deus, e aí Deus responde a oração de Abacuque. E quando ele responde a oração de Abacuque, ele diz o seguinte: Abacuque, fica tranquilo, eu vou resolver esse problema da injustiça, da idolatria, da insensibilidade. Eu estou já, o meu plano está traçado, Abacuque. Eu estou trazendo os babilônios, Abacuque. Eu estou trazendo os babilônios, uma nação cruel e impetuosa. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Mas isso causa um mal-estar em Abacuque, porque ele fez uma oração se queixando, achando e colocando na cara de Deus que Deus não estava fazendo nada, e Deus fala: olha, não, eu estou já fazendo, já tenho um plano para isso. E quando Deus revela o plano para Abacuque, cara, Abacuque fica mais irritado ainda, ele fica mais temeroso, ele perde a paciência com Deus. Por que quando a gente ora, e Deus começa a responder as nossas orações de um jeito que a gente não esperava, a gente acha que é Ele que não sabe o que fazer? Porque às vezes Deus está fazendo alguma coisa na nossa vida, mas não é do jeito que a gente imaginava. Às vezes eu acho que quando a gente ora, a nossa expressão diante de Deus não é de confiança, é uma expressão de prepotência. É uma oração de que diz assim: Deus, olha, eu estou orando aqui, mas é o seguinte, eu sei o que tem que fazer. Faz do jeitinho que eu estou planejando para o Senhor fazer na minha vida. E aí a gente vai tratando Deus como se fosse o garçom, e não como uma pessoa que nós chamamos para jantar conosco. Porque nós fazemos o pedido e Ele tem que resolver a coisa do nosso jeito. Quantas vezes você já orou e as coisas não foram resolvidas do seu jeito, mas foram resolvidas? Eu fiquei pensando na minha vida, uma época que aconteceu algo assim, e realmente eu tenho que voltar num assunto com vocês, da nossa filha Elisa. Eu estava crente que ela ia sobreviver, porque imagina, Deus, que eu ia passar por um negócio desse, de perder um filho recém-nascido. Então eu tinha plena certeza que Deus ia, dali 30, 60 dias, a gente ia para casa, botar o nosso bebê na cadeirinha e seguir a nossa vida. Orava por isso, cria nisso. E às vezes eu falava: Deus, até quando essa menina vai ficar aqui nessa UTI? Até quando, Deus, eu vou ter que vir aqui todos os dias, de Lagoa Santa para cá, e ficar com esse aperto no coração?
E Deus falou: olha, estou resolvendo esse problema. Eu vou levar ela. Eu vou trazer ela para mim. E aí? Abacuque, ele tem uma réplica nesse debate. Porque ele pergunta, Deus responde. E aí Abacuque pergunta de novo: mas Deus, que história é essa de trazer os babilônios? Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Então por que toleras os perversos? Engraçado, Abacuque pede para Deus responder, Deus responde, e aí ele vai dizer que Deus não sabe o que está fazendo, que a opção de Deus é uma opção muito inadequada. Queridos, o profeta Abacuque, nessa oração, nesse diálogo, nessa conversa que ele começa a ter com Deus, sem ele perceber, Deus vai mover o coração dele de um estado de incredulidade, de prepotência, para um estado de confiança. E é isso que Deus faz na nossa vida, quando a gente ora. Você pensa que confiar em Deus é algo que acontece da noite para o dia? Você pensa que confiar em Deus é quando você só frequenta o culto de domingo e beleza, e o grupo de vida? Confiar em Deus é um processo que acontece ao longo das nossas conversas com Deus. Logo, se nós não temos tido conversas com Deus, esse processo está parado, interrompido. Deus responde para Abacuque de novo: Abacuque, fica tranquilo, você tá preocupado que eu estou trazendo uma nação cruel para poder fazer justiça em Israel? Mas fica tranquilo que eu também vou punir os babilônios depois. E se você conhece um pouco da história de Israel, você vai ver que os babilônicos, eles vieram, eles levaram Judá cativo para a Babilônia, o império liderado pelo Nabucodonosor, o império onde o profeta Daniel foi um dos funcionários do reino de alto escalão dentro do império da Babilônia. Era um império terrível, mas anos mais tarde o império babilônico foi, isso é história, isso não é só bíblico, é histórico, o império babilônico foi tomado pelo império medo-persa, que depois foi tomado pelo império grego de Alexandre o Grande, que depois foi tomado pelo império romano, chega na época de Jesus. E Deus está falando para Abacuque: Abacuque, fica tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo, no final das contas, todo o mal será punido. Esse profeta começa com um questionamento muito grande no seu coração, mas ele derrama o seu coração diante de Deus, e eu diria que ele põe para fora sem censura aquilo que está no coração dele. As palavras de Abacuque com Deus são palavras sinceras, não são palavras de hipocrisia. Sabe o que seria muito interessante a gente ver alguém falando numa oração um dia? Senhor, aqui no meio do culto, a gente começa a orar e alguém levanta e fala assim: Senhor, eu realmente não estou sentindo a tua presença como todo mundo está falando. Senhor, eu estou com uma grande dificuldade de confiar em você, Senhor. Porque às vezes eu tenho a impressão que quando nós oramos, a gente gosta de usar palavras muito bem colocadas diante de Deus, mas que são palavras hipócritas. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui na tua presença sentindo o teu fogo no nosso meio, que está ardendo e queimando os nossos corações. Será que a gente não faz esse tipo de oração muitas vezes? Não que não haja orações assim sinceras, mas será que a gente não faz isso muitas vezes? Porque quando a gente ora desse jeitinho, a gente fica seguro diante de Deus. A gente sabe que não está arrumando encrenca com Ele. Porque a gente tem medo de abrir o coração e soltar o verbo e não saber aonde isso vai dar. Quantos de vocês já tiveram uma experiência de querer colocar algo para fora diante de Deus, mas ficou meio com medo de, não vou falar porque é Deus, mas você se esqueceu que Deus já sabia que isso estava no seu coração? Olha, Deus não gosta que a gente haja com hipocrisia e com fingimento na presença dEle. Quando eu abro o meu coração e eu não sei onde isso vai dar, eu estou me colocando nas mãos de Deus.
problema é que às vezes a gente começa nessa sinceridade toda, mas daí logo a gente volta para o clichê. Porque a gente não tem esse costume de conversar com Deus de maneira franca. E é por isso que eu acho que às vezes a gente termina a nossa oração no meio da conversa e vai embora, porque a gente está tão acostumado a falar com Deus naqueles termos de jargões, que a gente não consegue ter uma conversa franca e profunda com Deus. Bem, o Abacuque, ele perguntou, Deus respondeu, o Abacuque replicou, Deus respondeu de novo. Então, o coração do profeta Abacuque vai tomar um novo estágio agora, porque no capítulo 3, o profeta Abacuque vai fazer uma oração, que na verdade é uma espécie de salmo. Se você ler o versículo 1 e o versículo 19, que são o primeiro e o último versículo, tem algumas instruções ali para o mestre da música. Provavelmente essa oração de Abacuque se tornou uma canção entre os servos de Deus ao longo da história, na igreja, nas sinagogas, para que eles sempre fossem lembrados de quem Deus é. Provavelmente esse hino era cantado em situações de incertezas futuras. Quando o povo se encontrava num momento onde eles não sabiam o que ia acontecer, eles cantavam esse hino. E esse era o momento de Abacuque. Abacuque, sem saber o que vai acontecer no futuro, ele pede que Deus intervenha de algum momento. Só que quando ele pede que Deus intervenha, ele percebe que a intervenção de Deus vai atingir não somente ele, mas vai atingir também as pessoas queridas que estão em volta dele. Você já parou para pensar que quando nós oramos para Deus intervir na nossa vida, na vida da nossa nação, da nossa cidade, da nossa família, a intervenção de Deus vai respingar em nós também, porque nós estamos no meio disso tudo? Orar pode ser um grande conflito para nós também, pode ser uma grande fria, porque quando a gente se dispõe a orar genuinamente, a gente corre o risco de ouvirmos a resposta de Deus e percebemos que essa resposta não é a resposta que nós queríamos ouvir. Abacuque orou a Deus esperando algo e Deus respondeu algo que ele não esperava. Imagina você que mora num condomínio de casas, 300 casas. Você já deve ter participado de uma reunião de condomínio. Como é que chama mesmo aquela reunião? É assembleia? Não, né? É assembleia ordinária, né? De condomínio. Você já percebeu que não é 100% do pessoal que participa daquilo, né? Eu não moro em condomínio, mas eu tenho amigos que são de condomínio e geralmente é 10 a 15% do pessoal que mora aqui vai participar das assembleias. Então imagina que esse pessoal que participa dessas assembleias, eles tomam decisões equivocadas. Eles tomam algumas decisões que vão contra, por exemplo, as leis. E daqui a alguns anos, todas essas decisões vêm à tona. E aí, a justiça resolve intervir, começa a mandar boletos, cobrar multas, impostos que não foram pagos. E a questão é a seguinte: o fato de você ser um condômino honesto, justo, que paga o condomínio mês a mês, mas você não participou daquela reunião, você pode se levantar e falar para a justiça o seguinte: olha, justiça, eu não vou pagar isso aí porque eu não estava na reunião da Assembleia. Olha, justiça, eu não vou me entrar nisso aí porque eu sou honesto e justo, eu não posso sofrer as consequências pelas decisões que esses camaradas tomaram. Você acha que pode acontecer isso? Claro que não. Você não estava lá e talvez por não estar lá você também não reclamou disso e não viu isso, e agora, 10 anos depois, você vai sofrer a intervenção da justiça por causa de outras pessoas. Isso vai gerar problema para você também. Isso acontece na nossa fé, na espiritualidade cristã. Deus trata individualmente com a gente, mas às vezes Ele trata coletivamente. Ele trata comigo, pessoalmente, Fernando, mas às vezes Ele trabalha com a comunidade Aliança. Às vezes Ele trabalha com a cidade de Lagoa Santa, com o estado de Minas Gerais, com o Brasil. Não dá para a gente orar para Deus e dizer assim: Deus, nosso Brasil todo está em crise, abençoa o meu negócio, só. Deus, olha, nós estamos passando por uma crise hídrica aqui, mas faz água sair só na minha casa. Deus, tem uma epidemia de dengue que está picando todo mundo. Deus, guarda a minha família no meio dessa praga toda. Não dá. Existem erros que são cometidos, por exemplo, por nossos avós,
que vem respingando na nossa família durante gerações e pegam os netos e os bisnetos. Existem decisões que os nossos governantes do passado tomaram e que nós até hoje também sofremos as consequências. Então Abacuque, ele está certo do seguinte: a nação de Israel está vivendo um momento complicado, ele está pedindo para Deus intervir, mas ele sabe que essa intervenção vai atingir a ele também. E aí ele tem uma oração que ele diz assim, ele começa a oração dizendo para Deus: Deus, eu ouvi falar da tua fama, eu tremo diante dos teus atos, Senhor. Olha, está vendo a atitude diferente dele? No começo do livro ele começa como? Até quando? Como é que você vai fazer? Você não fez nada, a coisa piorou, Deus. Mas agora, Senhor, eu ouvi falar da tua fama, porque provavelmente Abacuque ele é um judeu que cresceu ouvindo as histórias de Deus ao longo da vida, do que Deus fez com o povo de Israel no deserto, do que fez com Abraão, com Isaac, com José, com Moisés, com Davi. Então ele está dizendo: eu conheço a tua fama, tremo diante dos teus atos. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. E olha que legal a última frase, gente. Na tua ira, lembra-te do quê? Eu não sei se isso aqui vai acontecer nas outras orações, porque eu não planejei isso. Mas parece que até agora, todas as orações que nós vimos, em algum momento, a quem está orando está dizendo: Deus, tem misericórdia. E ter misericórdia não nos dá aquilo que nós merecemos. Deus, nós somos uma nação que nós somos tão injustos quanto os babilônios. Mas Deus, na tua ira, na hora que o Senhor for intervir na nossa nação, tem misericórdia de nós. Quando Abacuque está dizendo, realiza aquilo que o Senhor realizou no passado na nossa vida, ele está lembrando de um momento como que Deus guiou o povo de Israel até ali. Por um lado ele quer ver Deus intervindo, mas por outro lado, a sociedade está se perdendo no meio dos valores do mundo. Então, quando ele se lembra que Deus vai intervir, ele lembra que Deus vai fazer juízo. Ele lembra que Deus vai corrigir. Por isso ele fala: em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus, faz diferença nessa nação, mas pega leve comigo, pega leve com a minha família. E aí Abacuque começa a descrever a certeza que ele tem. E ele continua a sua oração dizendo: Deus, ele veio de Temã, e ele vai contando o caminho, né, de Deus no deserto. O santo veio do monte Parã, a sua glória cobriu os céus, e o seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol. Ele está orando. Raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Provavelmente ele está fazendo uma citação ao momento que, no Egito, onde, para convencer o faraó, Deus derramou aquelas pragas. E ele continua. A gente, por abandonar o misticismo de algumas épocas da história humana e de algumas sociedades, às vezes a gente perde a consciência de que muita coisa que acontece na nossa vida, ou na nossa história, no nosso planeta, muitas vezes é intervenção de Deus, e não necessariamente alguma coisa natural, como doenças, como epidemias, como desastres naturais, por exemplo. Olha o que o versículo 8 diz: era com os rios que estava irado o Senhor, era contra os riachos o teu furor, foi contra o mar que a tua ira transbordou. Parece que ele está falando de uma enchente, de um momento onde as águas invadiram a terra e trouxeram justiça, trouxeram disciplina a alguma nação. Quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos, os montes te viram e se contorceram, torrentes de águas desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo as suas ondas. Abacuque está dizendo que Deus tem poder, e ele usa
forças da natureza, muitas vezes, para poder interferir em algumas sociedades. Alguns anos atrás, o Japão foi arrebentado com o tsunami, depois a Indonésia. E sabe, o que isso causou naquela sociedade nós não temos como medir. Mas eu tenho amigos no Japão, que estão constantemente me dizendo, aquele tsunami que invadiu a costa e arrebentou com tudo, quebrantou o coração dos japoneses. E abriu os japoneses para o relacionamento individual e para a necessidade do outro. Uma nação que só trabalha, não se relaciona, de repente é invadido por uma catástrofe, uma intervenção de Deus para ver se o povo acorda para viver outros valores. Abacuque continua a sua oração dizendo: com ira andastes a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido, esmagaste o líder da nação ímpia, e tu o desnudaste da cabeça aos pés. Pisaste com o mar com os teus cavalos, agitando as grandes águas. Qual que é o próximo? Ouvi isso e meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram e meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Abacuque lembra do poder de Deus. A queixa dele era que Deus não estava fazendo nada com relação à nação de Israel, mas daí ele se lembra de quão poderoso Deus é. E quando ele ganha consciência disso, ele entra num temor interno, como ele diz, minhas pernas vacilaram, os meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram. Mas ele diz o seguinte: tranquilo, esperarei o quê? Esperarei o quê, gente? Engraçado, ele está perturbado porque ele percebeu o poder de Deus, mas ele fala que vai ficar tranquilo esperando o dia da desgraça. O dia da desgraça que virá sobre os babilônios. Não sobre ele, não sobre o povo de Israel. Mas é engraçado que no capítulo 2, quando ele está naquele pergunta para Deus, Deus responde, pergunta, tem uma hora que ele fala assim: eu vou me assentar na minha torre, no muro da cidade, como sentinela, né? E eu vou aguardar para ver o que Deus vai me dizer. Sabe, em tempos de incerteza, uma das melhores coisas que nós temos a fazer é nos aquietarmos. Orarmos a Deus esperando para ver o que Ele tem a nos dizer. Isso vai demandar da gente uma certa paciência. Mas isso vai nos tornar mais humildes, porque a espera, ela nos torna mais humildes. A espera, ela nos torna mais maleáveis, mais cuidadosos. Vocês já perceberam? Quando a gente está em momentos de espera, a gente pensa que Deus não está fazendo nada, porque a gente tem uma concepção de que oração só funciona quando Deus responde. E aí a gente acha que se Ele não está respondendo é porque não está funcionando. O Abacuque, ele sai de um estado onde ele está irritado com Deus e entra num estado de paz. E ele continua dizendo o seguinte, e essa parte é a pior para mim, é a pior parte da oração. Eu tenho que confessar para vocês que eu tenho uma séria dificuldade de orar com essas palavras de Abacuque. Quando eu era mais jovem, eu sei que alguns de vocês vão falar, você ainda é jovem, mas quando eu era mais jovem ainda, no ímpeto eu orava isso, mas hoje eu tenho séria dificuldade, sério medo, porque quando eu analiso o meu interior, eu percebo que eu não tenho essa moral não. Olha o que Abacuque ora: Deus, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas,
e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. O que Abacuque está dizendo? Deus, ainda que haja uma crise econômica, ainda que a gente não tenha alimentos, ainda que a gente não tenha como prover para a nossa família, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, ou eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aí você pensa, mas eu não dou conta de fazer essa oração. É porque a gente não tem orado. Porque se a gente tivesse orado, se nós estivéssemos orando, na verdade, se oração fosse algo parte da nossa vida, Deus ia quebrantar o nosso coração, assim como quebrantou o coração de Abacuque. Esse processo de sovar-nos, de nos deixar maleáveis, esse processo de se apresentar para nós, ele só acontece quando a gente para orar. Porque Abacuque, ele chega diante de Deus sem estar alinhado com a vontade de Deus. Então ele joga dele, mas ao longo do livro, ele começa a perceber o que Deus está fazendo. E eu acho que esse é o bonito da oração de Abacuque em tempos de incerteza, porque quando ele não sabe o que vai acontecer, ele pelo menos se alinha à vontade de Deus. E ele está dizendo, Deus, enche o meu coração com os seus pensamentos, enche a minha alma com os seus sentimentos, Deus, para que eu olhe para essa situação da maneira como o Senhor está olhando. A oração é para isso. A oração não é para a gente brincar de mágicos. Sabe, se nós tivéssemos uma varinha mágica, sabe o que ia acontecer? Nós nunca mais iríamos orar. Porque se nós tivéssemos uma varinha mágica, a gente não dependeria de Deus. A gente chegava em Deus, a gente chegava no nosso problema e plim, meu marido ficou 0 bala, plim, minha esposa parou de reclamar, plim, eu estou com dinheiro no banco agora, plim, agora eu estou bem, estou curado. Seria desse jeito. E nós diríamos, Deus, valeu, já que você não fez nada até agora, não vai precisar fazer mais, deixa comigo. Mas a oração, ela nos força a dependermos de Deus, para que a gente entre nesse processo onde a gente começa a sermos cheios no coração e na mente, daquilo que Deus está vendo, da maneira como Ele está fazendo. E olha o versículo 19, que é o último da oração dele. O Senhor, o soberano, é a minha força. Não é os deuses falsos que é a minha força. Não é o meu emprego, não é o meu salário, não é a minha beleza física, não é a minha titulação acadêmica, não é, sei lá, qualquer outra coisa. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Olha, o profeta, ele começa a sua oração andando lá embaixo, dizendo, Deus, até quando você vai resolver? E ele termina o livro dizendo que Deus, apesar da situação difícil, apesar da desgraça chegando, apesar do país estar sendo prestes a ser invadido pelos babilônios, ele está dizendo, Deus me faz andar por lugares altos, porque em lugares altos eu percebo o que Ele está fazendo. Sabe como que isso aconteceu na vida de Abacuque? Orando. A oração fez com que ele percebesse o que Deus estava fazendo. Mesmo quando todos sofrem, na intervenção de Deus, Abacuque podia descansar. Já teve alguém que falou isso também no Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Eu aprendi a viver contente em qualquer circunstância, seja na fartura ou na necessidade, eu louvo ao Senhor. Jesus também já disse isso para a gente, quando ele disse assim, olha, vocês estão cansados, sobrecarregados? Venham a mim, e vocês vão encontrar descanso para as suas almas. Se está com a alma cansada, é porque talvez você não está indo a Jesus. Se eu estou cansado, é porque eu não estou indo a Jesus para Ele aliviar o meu fardo. Estou tentando levar Ele sozinho, do meu jeito. Então, para a gente terminar, como que você tem visto a situação do nosso país e os caminhos que a nossa cultura tem tomado?
Como é que você percebe os valores que estão sendo postos no coração das nossas crianças? Nos desenhos que os nossos filhos assistem? Nos filmes que nós assistimos? Como que você percebe isso? Você vê isso como uma ameaça? Não. Você se incomoda com isso? Você tem orado a Deus dizendo: Deus, até quando? Qual que é o nosso papel? A gente se deixa absorver por isso? Ou será que a gente, como um profeta, nós precisamos nos posicionar e nos levantarmos contra isso? Lembra do condomínio? Você vai reclamar depois? É porque você não se levantou como um profeta lá no condomínio e disse: está errado isso, não pode ser assim. E aí depois o julgamento veio sobre você. E eu acho que a igreja brasileira, nós como igreja, podemos sofrer sim, intervenção de Deus nas nossas vidas, porque também nós não estamos nos levantando e dizendo: olha, não é assim. Pelo contrário, a gente engole isso e a gente vai vivendo justamente o que não deveríamos viver. Nós temos realmente tido total confiança de quem Deus é em seus caminhos? Porque quando a gente ora e pede para Deus intervir na nossa vida, a gente precisa confiar que, independente da maneira como Ele intervém, Ele é santo, Ele nos ama. Ele não é um Deus que tem uma disfunção hormonal, que de vez em quando Ele fica bravo, de vez em quando Ele fica deprimido, e de vez em quando Ele quer pegar um pelo pescoço e no outro dia Ele já está calmo. Não, Deus não tem esse negócio, Deus não é desequilibrado, Deus Ele faz as coisas com justiça e amor, independente do que vai acontecer conosco. Deus nos ama, ponto. E a nossa oração tem que ser: Deus, na tua ira, tem misericórdia de nós. A gente faz parte de uma nação que tem errado, gente. Nós fazemos parte de um Brasil que tem se colocado e tem abraçado valores que vão contra Deus. E por que você e eu achamos que nós não vamos um dia sofrer a intervenção de Deus por causa disso? Então a nossa oração deve ser: Deus, na tua ira, tem misericórdia. Aí você ora: Deus, intervém na minha família. Até quando, Deus, na minha família vai acontecer isso? Lembra-se, a hora que Deus intervir na tua família, isso vai respingar em você também. Porque Abacuque tem consciência: Deus, nós não somos mais justos do que os babilônios. Mas Deus, quando o Senhor ficar irado, tem misericórdia de mim. Será que você está pronto para orar hoje? Deus intervém? Deus faz alguma coisa? Você está pronto para chegar em casa hoje e ter uma conversa franca com Deus? E deixar que Ele lapide o seu coração e te encha os pensamentos com os pensamentos dEle? Por último, oremos: Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus intervém, mas Deus, nem mesmo nós no teu povo somos justos o suficiente para não sermos consumidos. Por isso, em meio à tua ira, Deus, lembra-te da misericórdia. Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Senhor, nós queremos aprender a esperar em Ti. Quando a gente não consegue ter certeza dos tempos que sobrevirão à nossa vida, à nossa família, à nossa nação, nós queremos, como Abacuque, ter o nosso coração quebrantado e ensinado pelo Senhor a confiarmos em Ti, a render total confiança ao que o Senhor está fazendo. O Senhor é a nossa força e é no Senhor que nós queremos nos alegrar. Nos ajuda a cultivarmos a oração como uma prática diária, onde a gente pode ouvir a Tua voz,
nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus. Nossa verdade. É no nome dele que nós oramos a Ti. Que a graça de Jesus, o amor do nosso eterno Deus e Pai, que o Espírito Santo nos conduza, nos ensinando a orar,